Boa noite a todos. Possamos permanecer envolvidos nessas vibrações de paz, de harmonia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele que nos trouxe, que nos deixou esta doutrina. No mês de outubro, no dia 3, nós comemoramos, então, o nascimento do nosso codificador. Então, a gente vai ver um pouquinho da vida deste homem que deixou este legado tão importante para todos nós. Em 1804, no dia 3 de outubro, na cidade de Lyon, na França, nascia Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele é filho de um juiz, Jean-Baptiste Rivail, e de Jeanne Dumas. Seus primeiros estudos foram feitos em Lyon. Aproximadamente com 10 anos, segundo os historiadores, ele transfere-se para a Suíça, no Instituto Pestalozziano, em Yverdon. O Instituto de Pestalozzi era um instituto onde as pessoas mais eminentes, os grandes escritores, faziam os seus estudos lá. E como Hippolyte era uma pessoa, um jovem muito inteligente, muito estudioso, desde os 14 anos, ele ensinava tudo o que aprendia aos seus colegas menos adiantados. Para nós ter uma ideia, que às vezes a gente para pensar, quem é professor, né, acostumado a lecionar tanto tempo, nós vamos ver algumas matérias que eram ensinadas neste instituto, para a gente formar uma ideia do cabedal de cultura que este homem saiu de lá. No segundo grau, vamos dizer, que seria hoje o nosso segundo grau, eles aprendiam noções gerais, porém exatas, de mineralogia, de botânica, de zoologia, de anatomia comparada. Eles também tinham um curso abreviado de História Natural, elementos de Fisiologia e Psicologia, lições de Física Experimental e de Química, estudo das línguas mortas como o latim e o grego, ensino das línguas vivas ou modernas como o italiano, a língua inglesa, francesa e alemã, cálculo teórico e prático e, mais ainda, geografia política, geografia civil e geografia geral, e a história civil, o ensino religioso e moral. Então, todas estas matérias faziam parte do ensino secundário. Parece mais uma faculdade, né? Na primeira infância, na instrução primária, além da leitura, da escrita, do desenho, do canto, da ginástica, eram dadas noções de linguagem, elementos de cálculo mental e de cálculo escrito. Kardec ali estudou, Hippolyte ali estudou. Ali ele teve a sua formação educacional. Concluídos seus estudos, ele regressa a Paris, aonde ele se torna conceituado mestre, não só de letras, mas como de ciências, distinguindo-se como um notável pedagogo e divulgador do método pestalozziano. Ele falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Casa-se com Amélie Gabriele, culta, inteligente, também autora de livros didáticos, e que viria a ser a preciosa colaboradora na sua futura atuação missionária. Como pedagogo, ele publica livros didáticos, como o Curso Teórico de Aritmética, Gramática Francesa e Clássica, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, além de programas de cursos ordinários de Física, Astronomia e Fisiologia. Ao término desta longa atividade e experiência pedagógica, o professor Hippolyte
estava preparado para uma outra tarefa, mais grandiosa ainda: a codificação da doutrina dos espíritos. Começa então aí a sua missão. Em 1854, ele ouve pela primeira vez falar das mesas girantes, através do seu amigo Fortier, pesquisador do magnetismo. Assistindo os propalados fenômenos na casa da sonâmbula senhora Roger, depois em mais uma outra médium, e assim foi espalhando-se este divertimento, que no início não passava de um divertimento da alta corte, onde as pessoas se reuniam, porque estava surgindo o telefone tocar do outro lado para o lado de cá. Eram os famosos fenômenos das mesas girantes, aonde os espíritos vinham nos alertar para a sua existência e a finalidade desta existência e a nossa finalidade na Terra. Então, Kardec começa a assistir estes fenômenos, porque este amigo dizia que as mesas respondiam perguntas. E como ele era uma pessoa dedicada aos estudos, ele dizia: como é que uma mesa que é matéria pode responder pergunta? Por trás disto deve existir alguma coisa. Então, ele começa a assistir. E ele, então, comprova que essas manifestações inteligentes eram manifestações inteligentes produzidas pelos espíritos dos homens que haviam deixado a Terra através da morte do corpo físico. Nesse período, ele recolhe 50 cadernos com comunicações mediúnicas, obtidas em diversos grupos, em diversos salões, né? E Kardec, então, ele vem nos dizer, e explicando a sua convicção, ele sustenta que a sua crença apoia-se em raciocínios e fatos. É de seu feitio examinar antes de negar ou afirmar a priori qualquer tema. Foi, portanto, como racionalista estudioso, emancipado do misticismo, que ele se põe a examinar os fatos relacionados com as mesas girantes. Diz ele: tendo adquirido o estudo das ciências exatas e o hábito das coisas positivas, sondei, percrutei esta nova ciência, o espiritismo. No mais íntimo refolhos, busquei explicar-me de tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer e como e porquê. Em 30 de abril de 1856, através da médium, a senhorita Japnet, a sua missão, ele recebe, então, a revelação da sua missão, que era de codificar a doutrina. E como ele era muito conhecido pelas obras já editadas, conhecido no mundo, na França, pelos seus livros editados em torno da sua pedagogia, da sua experiência de professor, ele adota o pseudônimo para lançar as obras da codificação, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec foi revelado a ele, que era o nome que ele tinha numa encarnação anterior nas Gálias, na antiga Gália. Então, ele adota este nome, que ele havia sido, naquela época, ele havia sido um sacerdote. Kardec, então, ele nos diz que no Espiritismo há duas partes: a dos fatos materiais e a de suas consequências morais. A primeira foi necessária como prova da existência dos espíritos. Por isso é que os espíritos começaram por ela. A segunda, que decorre da primeira, é a única capaz de conduzir a transformação da humanidade pelo melhoramento do indivíduo.
O melhoramento é, pois, o fim essencial do espiritismo. É para ele que deve tender todo espírita sério. É por isso que até hoje ainda a gente costuma a trabalhar esse melhoramento do espírito. Nós viemos aqui como espíritos para buscar não a cura do corpo, mas a cura de nós como espíritos. Porque a cura do corpo é uma consequência da cura nossa de individualidade nessas nossas múltiplas reencarnações, aonde nós fomos errando e acertando e gerando consequências boas e negativas, né? Por isso, nós precisamos, sim, nos proporcionar esta educação do espírito. E ele diz mais: fazendo conhecer as novas leis da natureza, o espiritismo dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até o presente, e aniquila ao mesmo tempo a incredulidade, a superstição. Não existe o sobrenatural, nem maravilhas. Tudo no mundo se cumpre em virtude das leis imutáveis de Deus. Então, quem estuda a doutrina vai aprendendo que aqueles fenômenos que estavam na Bíblia, que eram levados nos ensinamentos de Jesus como milagres, nós vamos aprender que não há milagres. Para tudo há uma explicação. Daí nós vamos entender a existência, vamos a compreender a existência do fluido cósmico universal, que através dele se opera as modificações e que muitas vezes nós achamos que é sobrenatural. Kardec, então, em 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, que trata da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Desta obra, origina-se depois mais 3. Em 1º de abril de 1858, Kardec funda a primeira sociedade espírita. Olha a que passos ele andou, né? Em 1854, ele tem conhecimento das mesas girantes. Em 57, ele já lança o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, né? E em 58, ele funda a primeira sociedade espírita, que ele denomina de Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. Ainda em 1858, ele edita o primeiro volume da Revista Espírita. E no dia 15 de janeiro de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, que é da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Nós precisamos lembrar que mediunismo sempre existiu, desde que o homem é homem, pois é uma faculdade natural, todos nós temos, em muitas existências. Claro que essa faculdade, em alguns são rudimentos, em outros ela se apresenta mais ostensiva. E desde que o homem é homem, sempre existiu essa faculdade. Só que Kardec, através do lançamento dos Livros dos Médiuns, veio nos dar as diretrizes para trabalhar com segurança, com disciplina, estes fenômenos. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de cabeceira, né? Que é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas explicações diversas às circunstâncias da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar as parábolas dos ensinamentos de Jesus, que vão contribuir para que nós nos transformamos moralmente, buscamos a nossa transformação moral. Depois das parábolas,
vem um comentário feito por Kardec, pois não vamos esquecer que ele era um estudioso, e ainda conclui-se com uma explicação dada pelos espíritos superiores, trazendo a explicação daquela parábola. Em 1º de agosto de 1865, ele lança o livro O Céu e o Inferno, que é a justiça divina segundo o Espiritismo. Nesta obra, nós vamos encontrar um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, e daí a gente vai descobrir que não existe demônio, e que muitas vezes nós somos estes, né, pela nossa incapacidade de seguir as leis de Deus, né? E também ele vem nos dizer, nos traz nesta obra numerosos exemplos acerca da situação real da alma depois da morte do corpo físico. Então, ali nós vamos encontrar relatos desses espíritos, bons, não tão bons e maus, que poderia ser denominado por outras religiões como demônios. Em janeiro de 1868, então, ele lança a Gênese. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese, de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Com o lançamento da Gênese, conclui-se, então, as obras básicas, né? Depois nós vamos ainda ter, após a morte de Kardec, a sua esposa e um grupo de amigos, juntando os apontamentos que ele havia deixado e lançado obras póstumas, né? Ainda nós temos o que é o Espiritismo, também que ele lançou. Então, Kardec, como codificador dessa terceira revelação, prometida por Jesus, sim, ele nos deixa, então, esse legado que esclarece e consola através do esclarecimento. Então, nós costumamos sempre dizer na Casa Espírita que doutrina dos Espíritos é consolação porque esclarece. Através do esclarecimento, nós vamos buscar as respostas que nós precisamos das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos e daqueles que nos rodeiam. E, através desse conhecimento, nós vamos encontrar o consolo, porque nós vamos aprender que isto passa e naquela situação que nós estamos vivendo é um resgate. Nós vamos entender melhor a razão da dor, a razão da alegria, e assim vai nos dando um conforto. Também nós vamos entender que nós não somos eterno enquanto corpo, somos eterno enquanto espíritos. A partir do momento que Deus nos criou, nós somos imortais, vamos viver para sempre, mas o corpo é transitório. Ele, concluído o seu tempo na Terra, ele precisa voltar para a Terra, mas nós, como espíritos, voltamos da onde viemos, que é do mundo espiritual, da erraticidade, né? E essa doutrina, mais do que tudo, ela nos incentiva a transformação moral, pois só assim nós vamos conquistar a felicidade que tanto almejamos. Ela nos dá, então, essa certeza de que, como a morte não existe, e que um dia, mais dia, menos dias, todos nós estaremos juntos novamente, programando novas reencarnações, verificando o que acertamos, o que erramos, e assim vamos buscando, vamos nos adequando, melhor dizendo, à lei de progresso, porque o nosso destino é a conquista da angelitude. Todos nós, um dia, vamos chegar lá. Kardec, como o instrumento do mundo espiritual,
nos deixa, então nos trouxe, nos deixa essa doutrina que veio preencher este vazio que as outras filosofias deixavam em nós. Muitas perguntas nós nos fazíamos e não tínhamos respostas. E o Espiritismo vem nos dar estas respostas. E nos abre esta porta do entendimento, porque imaginamos, qualquer que seja foi a nossa religião, a filosofia religiosa, e de repente nasce no seio da nossa família, tendo já filhos normais, entre aspas, porque perfeitos, né? Não dizer normais e não perfeitos, porque perfeito ainda ninguém é. E nasce um filho com deficiência. Imagina o susto que provoca nesta família, o abalo que provoca também em muitos na convicção religiosa, porque daí começam os questionamentos. Que Deus é este que me dá 2, 3 ou 4 filhos e um com deficiência e os outros com não? Aonde vou encontrar respostas? Daí vai buscar as respostas dentro da sua convicção. E a resposta que mais se ouve é: Deus quer assim. Mas aí a gente se questiona, mas que Deus é este que quer que um nasce com síndrome e o outro não? Aonde está a justiça divina? E a pessoa começa a se questionar. Começa a buscar respostas que aquela filosofia não está respondendo. E o Espiritismo, por ser a terceira revelação, vem sim preencher este vazio, esta lacuna que as outras não preenchiam. Vem nos trazer essas explicações e vem afirmar categoricamente que Deus existe sim e que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas que existem no universo. Que nós não somos um acidente do acaso, que acima de todos nós existe um Criador. Ele vem nos dizer que ele nos criou por amor e nos criou para amarmos uns aos outros. Este é o objetivo, aprender a nos amar. E através deste amor, transformarmos, ajudar os outros através do nosso exemplo, nessa transformação para, no todo, ajudar a Terra, todos os indivíduos, a buscar um local onde haja menos doenças, menos dor, menos sofrimento, menos angústias. E Kardec, assim como lá, com Pestalozzi, ele foi buscar a importância dessa educação, ou dessa reeducação, porque nós estamos inseridos num processo de reeducação, porque a gente não aprendeu, né, quando deveríamos aprender, por N motivos. E nós vamos, então, ver o que significava educação e instrução para Pestalozzi, e que depois Kardec vem trazer isto na doutrina também. Então, Pestalozzi, ele chegara à convicção de que para se conseguir estancar a miséria do povo em sua fonte, precisar-se-ia cultivar desde a infância as faculdades físicas, intelectuais e morais do homem, e desenvolver pela educação os bons sentimentos que Deus depositou em germe no coração de todos os seus filhos. O único meio de pôr termo à desordem social, às fermentações e revoltas populares, assim como os abusos do despotismo dos príncipes. Lembramos que na época quem comandava, né, a França, os países europeus eram os reis, né? Ainda hoje nós temos a Inglaterra, o país de Gales e algum outro país ainda que tem. Então ele diz: o despotismo dos príncipes e das multidões é enobrecer o homem. Eis como pensava sobre o assunto o famoso educador suíço.
E aí depois Kardec, então, lá em Obras Póstumas, naqueles apanhados que a gente já falou, ele vem nos dizer: a questão social não tem, pois, por ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio da verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. 1858. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modifica os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão pode fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E a proposta do Espiritismo é essa: buscarmos essa transformação através da educação. Essa educação, principalmente moral, que nós precisamos ainda desenvolver. Porque a instrução, o desenvolvimento da inteligência, não precisa nem falar a quanto nós andamos. Mas na questão moral, é só darmos uma olhada na nossa sociedade, nos noticiários, a quantidade de assassinatos, a violência, a quantidade de pessoas que guardam em si ainda muito ódio, guardam em si ainda muita agressividade, que desencadeia essa agressividade em assassinatos, em outros tipos de violência. Então, nós precisamos, sim, buscar o mais rápido possível, se nós quisermos ser um pouco mais felizes, esse melhoramento que Kardec, que a doutrina dos espíritos nos propõe. Jesus é o nosso mestre. E como a gente diz, Kardec é a chave para entendermos os ensinamentos de Jesus. Que esse mestre de todos nós e de todos os tempos continue nos alimentando os nossos ideais de sermos a cada dia melhores. E que continue também alimentando em nós a força da vontade para conquistarmos essas virtudes que nos faltam e assim errarmos menos e nos tornarmos mais felizes. Uma boa noite a todos e que possamos seguir a nossa jornada com muita disposição, com muito ânimo, para sermos bem melhores. Que assim seja.